Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar o nosso curso com o estudo de alguns conceitos importantes de estatística, né? Trataremos agora da apresentação de dados estatística. Nesse tópico nós abordaremos assuntos como os conceitos básicos, a forma de apresentação de dados em estatística, tabelas estatísticas, distribuição de frequências de variáveis discretas e também distribuição de frequências de variáveis contínuas. Veremos quando a gente vai representar uma massa de dados por uma série com variáveis discreta ou com variável contínua. Saberemos também, no final do processo, o que é uma frequência absoluta, relativa e acumulada. A primeira coisa que a gente vai estudar são dados brutos. O que são dados brutos? Quando a gente faz qualquer tipo de experimento, seja jogar um dado, obter por uma moeda, cara e coroa, vamos imaginar aqui um experimento em que a gente lança um dado 5 vezes. A gente vai ter uma pequena massa de dado. Pode ser que na primeira jogada caia o número 6, depois na segunda jogada caia o número 1, depois na terceira jogada caia o número 5 e na quarta jogada cai o número 6 de novo. Na última jogada cai o número 2, por exemplo, que é a forma com que ele apresentou para a gente. Quando nós estamos no laboratório, no campo, fazendo nossos experimentos ou levantando dados, os dados não vêm para a gente de forma organizada, eles vêm de forma bem desordenada, né? Então, esses dados que a gente obtém à primeira vista são os dados brutos. Então aqui. Após a coleta de dados pelo processo de amostragem aleatória, o que se obtém é uma massa de dados desorganizadas, denominadas dados brutos. Então, essa massa de dados desorganizada que a gente obtém chama-se dados brutos. Se por acaso a gente ordenar esses dados brutos em ordem crescente ou decrescente, aí a gente dá origem a nova massa de dados chamado Hall, ou progressão. Então, definição de Hall é a sequência ordenada dos dados brutos. Nesse caso aqui, o nosso Hall então vai ser 1, 2, 5, 6 e 6. Ok? Então esse aqui vai ser o nosso Hall. Por outro lado, a gente vai ter também o definido como conjunto definição. Conjunto definição para a gente é o conjunto constituído somente de elementos distintos dos dados brutos. No nosso exemplo anterior, nós temos então elementos distintos 1, 2, 5 e 6. O 6 repete 2 vezes, mas no conjunto definição os elementos aparecem somente uma vez, como sendo 1, o 2, o 5 e o 6. O outro 6 repetiu, ele não aparece no nosso conjunto definição. Definição de série estatística. O objetivo da estatística descritiva é obter uma significativa redução na quantidade de dados. Isso pode ser obtido mudando a forma de apresentação dos dados. Para isso, a estatística faz uso de elementos como tabelas e gráficos. Nós estudaremos o gráfico um pouco mais tarde. Daremos atenção nesse momento sobre as tabelas. Existem 4 tipos de série: a série temporal, a série geográfica e a série específica, sendo que cada uma delas vão possuir características próprias. Por exemplo, a variável tempo, ela vai ser característica primordial das séries temporais. O local e o fenômeno vão permanecer fixos. Na série geográfica, a variável é o local. Já nas séries específicas, se faz referência ao fenômeno, nós vamos ter um fenômeno estudado, a distribuição de frequência. Nesse caso, todos os elementos são fixos, ou seja, o tempo, o local e os fenômenos são fixos, porém, os fenômenos apresentam natureza qualitativa ordinal ou qualitativa discreta e contínua. Esse tipo de série comporta os fenômenos de tabulação. Existe um tipo de série especial, também conhecida como série mista ou tabela de dupla entrada. As séries anteriores são séries simples, cada uma delas possui apenas uma variável, porém, uma tabela pode ter mais de uma variável. Ela também é conhecida como tabela de contingência.
Aqui nós temos um exemplo de tabela de contingência, onde as linhas são representadas pela variável tempo e as colunas são representadas pela variável local. E o fenômeno estudado é a taxa de mortalidade infantil. Nesse caso, as informações podem entrar tanto em linha quanto em coluna, por isso que ela é chamada de tabela de dupla entrada. Um outro exemplo, nós temos aqui uma tabela onde nas linhas nós temos os locais e nas colunas nós temos o tempo. Então, tempo em anos e os locais: São Paulo, Minas Gerais, Alagoas, Piauí, tudo mais. Mas embaixo nós temos uma tabela onde nós representamos várias informações. No caso das linhas, nós temos período de tempo, então a gente tem de 47 a 60. E nas colunas, nós temos duas condições: o PIB não agropecuário e o PIB agropecuário. E as informações são os desvios padrões do PIB no período, quanto que o PIB variou no período. Um outro tipo, exemplo, daqui, a ocorrência de eventos geológicos ao longo do tempo. Numa coluna, nós temos o tempo, 1 ano, 10 anos, e assim vai. E nas linhas nós temos os eventos: mega evento, meso evento, micro evento. E aqui possivelmente nós vamos ter as frequências das informações levantadas. Tabelas estatística. Tabela é um quadro que resume um conjunto de dados. A norma construção de tabela é imposta pelo IBGE. Em geral, a tabela é composta do seguinte elemento: o título. Ela vai definir do que a tabela se trata. Mais embaixo nós temos o cabeçalho. É a primeira linha, geralmente, da tabela, é chamada de cabeçalho. Ela vai conter a coluna indicadora, vai conter abaixo a fonte, né? E depois a gente vai ter cada uma dos elementos únicos vai ser a casa ou célula. De forma geral, a tabela vai apresentar para a gente desta forma. Nós temos aqui um exemplo de uma tabela onde na coluna nós colocamos nosso conjunto definição. Na segunda coluna nós representamos a frequência. O que é a frequência? A frequência é definida como o número de vezes que o elemento figura no conjunto de dados. Então, se o elemento apareceu só uma vez no conjunto de dados, a sua frequência é 1. Se ele apareceu 10 vezes, a frequência é 10. Quando a gente soma todos os elementos da frequência, que a gente representa pela letra sigma, então o somatório das frequências vai ser igual à frequência i, né? Indo de 1 até o último elemento, o nk. Então a gente tem que vai ser o F1 mais o F2 mais até a última frequência, o FK. Nesse caso, nós temos o somatório total dessa coluna aqui assim. Se a gente pegar essa coluna, esse somatório, esse resultado, e dividir por cada elemento, nós vamos ter a chamada frequência relativa. Então, a frequência relativa nada mais é do que cada elemento, Fi, dividido pelo somatório das frequências, isso, indo de 1 até n. Então, essa vai ser nossa frequência relativa. Existe outro tipo de frequência que nós chamamos de frequência relativa em porcentagem. Ela é definida como sendo a frequência relativa vezes 100. Nós podemos também fazer as frequências acumuladas. O que é a frequência acumulada? A frequência acumulada nada mais é do que o somatório de todos os valores acima dela. A frequência acumulada, ela vai ser, representar como FA, vai ser igual ao somatório de todas as frequências, com i indo de 1 a n, com i, fi, né? Só que esse n
ele vai ser, o n vai ser sempre menor ou igual a k. Quando ele for k, aí nós fizemos para toda a tabela. Se ele for n, ele pode assumir o valor de 1 até k. Ok? Então, a gente vai representar ele, vai simplesmente pegar um elemento, vou fazer aqui um exemplo rápido aqui, no meio da minha tabela, da frequência acumulada. Então, nesse caso aqui, nós não temos acumulado, vai ser o N1. Nesse caso aqui, nós vamos ter que a frequência acumulada aqui vai ser N1 mais N2. Depois, o próximo aqui vai ser N1 mais N2 mais N3. Até que a gente tem aqui um somatório, né, de todos os elementos acima dele. Então, essa vai ser a frequência acumulada. Tabelas estatística. Tabela é um quadro que resume um conjunto de dados. A norma para a construção de tabela é imposta pelo IBGE. Em geral, a tabela é composta do seguinte elemento. Nós temos o título. Nós temos o título. O título, ela vai definir do que a tabela se trata. Mais embaixo, nós temos o cabeçalho. É a primeira linha, geralmente, da tabela, é chamada de cabeçalho. Ela vai conter a coluna indicadora, vai conter abaixo a fonte, né? E depois a gente vai ter as casas, cada uma dos elementos únicos vai ser a casa ou célula. Ok? Então, de forma geral, a tabela vai apresentar para a gente desta forma. Bom, vamos falar então sobre distribuição de frequência. A distribuição de frequência é uma forma de representação tabular, onde na primeira coluna colocamos em ordem crescente apenas o conjunto de definição e nas demais colunas as respectivas frequências. Então, observe que nós temos aqui um exemplo de tabela, onde na primeira coluna a gente vai ter o conjunto de definição. Na segunda coluna a gente vai ter a frequência. A gente vai ver que a definição de frequência é o seguinte: é o número de vezes que determinado elemento, figura, aparece na nossa massa de dado. Então, se um elemento apareceu 2 vezes na massa de dado, ele vai ter a frequência de 2. Se ele apareceu 5 vezes, a sua frequência vai ser de 5. Mais uma vez, frequência é o número de vezes que um elemento figura ou aparece na nossa massa de dado. Ok? Geralmente, na construção da distribuição de frequência, a próxima coluna, a terceira coluna, ela vai ser a frequência relativa. O que é a frequência relativa? A gente soma todas as frequências e vai obter uma massa do dado total que nós temos, que vai ser a soma das frequências. Depois, a gente pega esse resultado e divide cada valor, cada linha da frequência pela soma total. Assim, a gente vai ter a frequência relativa. Então, lembrando que a frequência relativa ela vai ser igual a cada elemento dividida pelo somatório das frequências. Pelo somatório das frequências. Okay? Então, é só somar cada elemento isso aqui. E quando a gente tem a nossa frequência em porcentagem, significa simplesmente que a gente vai pegar a nossa frequência relativa, vai apresentar como Rzinho aqui, a gente vai pegar a nossa frequência relativa e vai multiplicar por 100. Mais tarde a gente falaremos que existem outros elementos por aqui, como a frequência acumulada e a frequência relativa acumulada. Durante o exercício, que a gente vai tratar de bastantes conceitos, a gente vai ver sobre esses elementos. Podemos representar uma série em tabela de duas formas, ao qual chamamos de tabela de variável discreta
e tabela de variável contínua. Tabela de variável discreta. Devemos optar pela representação de uma série de dados em uma tabela de variável discreta quando o número de elementos do conjunto definição for baixo.